que eu sei se um projeto pode ser desenvolvido a partir da abordagem do design de serviço? Como que eu identifico se é aplicável para o problema do meu cliente? Hoje nós vamos te apresentar um projeto real para te ajudar a identificar um briefing para o desafio de design. A partir de hoje a gente começou uma série de vídeos sobre projetos. Sim, eu sei o quanto é difícil encontrar informações sobre projetos e cases reais. E é por isso que a gente está iniciando essa série de playlists para te ajudar a conhecer os bastidores. Isto é, aquilo que você precisa saber para desenvolver um projeto de design de serviço. Eu sou a Carla Link, eu sou a fundadora da Talking City, uma organização que aproxima cidadãos de governos para criarmos cidades melhores e que também desenvolve cursos e formações em design de serviço, para ajudar quem quer conhecer e se aprofundar na área de design e inovação. Este vídeo é o primeiro do projeto Viradas, que foi desenvolvido para a área da primeira infância da Liga Solidária, uma organização social aqui de São Paulo, que foi totalmente desenvolvido a partir da abordagem do design de serviço. E a gente vai começar bem pelo princípio, pelo início do projeto. Isso é, como que eu defino um briefing? Como que o cliente chega à conclusão que ele precisa de um projeto de design e como que a gente define esse desafio? Então, aproveita, já curte esse vídeo, já se inscreve aqui no canal para você não perder esses e outros conteúdos de design e inovação e os próximos vídeos dessa série. Como que chega uma demanda? Então, normalmente a gente recebe por WhatsApp ou por e-mail de um contato a necessidade de um projeto. Em caso de organizações um pouco mais estruturadas ou robustas, isso também pode vir na forma de um edital ou num termo de referência, que descreve o briefing do projeto em mais detalhes, principalmente no caso de organizações sociais e públicas. Ou acaba sendo mais um e-mail mesmo que a gente recebe com esse detalhamento aí da necessidade. No caso do projeto Virada, da Liga Solidária, que já atuava junto com a Talking City para outros projetos, veio a necessidade de replicar um processo que tinha sido feito para uma outra área, para a área da primeira infância. E o briefing, na verdade, ele veio bem fechadinho, que elas gostariam de fazer um workshop de design thinking para gerar ideias e soluções para a área da primeira infância. E aí, nesse momento, eu sempre sugiro que a gente faça uma reunião ou uma call, uma conversa com essa equipe que está briefando aí a necessidade de projeto, para a gente poder entender um pouco mais de profundidade sobre esse desafio. Principalmente para a gente entender os desafios do negócio, se ele já tem alguma ideia dos desafios do usuário final, e principalmente para poder entender os desafios internos dessa equipe que está propondo o projeto, tanto em relação ao projeto em si e quais são os desafios para levar esse projeto adiante, quanto para aprovar essa proposta que a gente está desenvolvendo. E foi o que a gente fez no caso da Liga. A gente marcou uma call com a coordenação da área da primeira infância, que nos trouxeram dois principais desafios. O primeiro deles é que a Liga Solidária, para quem não conhece, é uma organização social super robusta. Ela faz um atendimento bem amplo para famílias, crianças, jovens, terceira idade, em diferentes áreas de atuação, mas principalmente na área de assistência social. Isto é, apoiando famílias em necessidade. Mas não é só isso, não se limita a isso, ela tem muitas frentes de trabalho. A primeira infância é uma dessas frentes onde o trabalho também acontece para a área da educação e não da assistência social. Então, hoje eles têm um convênio com a Secretaria Municipal de Educação da cidade de São Paulo para prestar o serviço de educação infantil para famílias de 0 a 3 anos. Isto é, aquelas conhecidas creches. E por mais que seja um serviço público e gratuito para as famílias, é um serviço da educação e não da assistência social. Por que isso é importante? Porque internamente nem todo mundo da Liga Solidária tinha essa clareza.
de que era um projeto de educação. E a comunicação, principalmente, acabava ressaltando muito mais questões assistencialistas do que de desenvolvimento social, afetivo e físico das crianças. Vou deixar aqui para vocês uma imagem dessa comunicação para vocês terem uma ideia do que a gente está falando. E por outro lado, a gente tinha um outro desafio que era externo à Liga Solidária, que entendia a área da primeira infância, entendia que muitas organizações e outras unidades escolares identificavam na Liga um trabalho pioneiro, de qualidade e muito inovador. Mas elas sentiam que poderiam fazer algo a mais, que elas sentiam falta de poder contribuir mais para aumentar a régua do trabalho da primeira infância como um todo na cidade de São Paulo ou em outros municípios, né? Que elas tinham muito conteúdo, muitas vivências e muitas práticas que eram desenvolvidas dentro das unidades educacionais da Liga que poderiam impactar e apoiar outras organizações e unidades no desenvolvimento dos seus trabalhos. Então elas queriam poder realmente pensar em soluções que pudessem mostrar e compartilhar esse trabalho que era desenvolvido. Um olhar bem de abundância. Mas, Carla, como que você identifica que isso é um problema de design e não de comunicação? Que parece de comunicação, não? Então, gente, a criação de um serviço, ela parte pelo seu conceito, pelo que se propõe e os seus princípios. Então, faz parte do nosso trabalho, muitas vezes, né, pegar um serviço que já existe e olhar e apoiar no desenho dessa proposta de valor, para a gente poder entender bem como que isso impacta no serviço. Então, pela lente do design, a proposta de valor, ela não impacta só a comunicação, mas ela impacta toda a estratégia. E principalmente quando a gente fala em serviços, em como que essa proposta é entregue na prática, lá na frente, lá pelos pontos de contato, né? Na experiência que o cliente tem com a sua empresa, seu negócio, o seu serviço. Então, é muito importante a gente conseguir olhar para essa proposta de valor e como que essa entrega está sendo feita. Se você, por acaso, quer falar mais sobre esse assunto, essa conexão entre proposta de valor, comunicação, branding, design e serviço, já comenta aqui para a gente fazer outros vídeos sobre esse tema. E aí a gente chama a Lalima, que é uma organização conduzida pela Alexandra Fávero, uma parceira da Talking City, que tem se especializado justamente nessa conexão, nessa intersecção entre essas áreas. E aí, no caso desse projeto, a gente realmente não recebeu uma necessidade para repensar a jornada e a experiência do usuário. A necessidade do time, ela estava muito mais conectada a ter uma proposta de valor clara, para que elas pudessem, a área pudesse, né, comunicar, divulgar e falar melhor do seu trabalho, não só a área de comunicação, mas a própria equipe. Mas também havia um pedido para a gente pensar em outros desdobramentos, que poderia ser um serviço, uma experiência. A gente não tinha muito bem claro ainda no início e estava tudo bem, mas que algo que fosse um desdobramento, né, e que a gente pudesse materializar de fato essa experiência que elas estavam desenvolvendo dentro da Liga para outras organizações, que pudesse inspirar outras organizações a atuarem de forma inovadora pela primeira infância. Então, por que eu aceitei e decidi fazer uma proposta de design de serviço para o Projeto Virada? A primeira coisa que eu fiz, gente, na verdade, foi verificar se tudo aquilo que a Liga tinha me contado em relação à qualidade do serviço e sua postura inovadora realmente era verdade. Porque, afinal, elas estavam me dizendo, não, a experiência do usuário final é ótima, a gente não precisa mexer nisso, a gente precisa mexer em outras coisas. E eu precisava ter certeza de que isso era realidade. Então, né, você pode fazer várias estratégias para fazer isso acontecer, né, e verificar na prática se o que o cliente está dizendo é verdade. O principal deles, né, a principal estratégia, na verdade, que você pode fazer isso é indo até uma das unidades, conhecendo, né, a unidade do cliente, visitando e vendo o serviço na prática. Mas, neste caso, eu não tive esse tempo, porque esse briefing, ele veio, gente, eu fui até resgatar, no dia 24 de novembro de 2017. E, né, aquela loucura de final de ano, gente, com tudo acontecendo, entregas finais de projetos, né, finalizações, e realmente não tinha esse tempo de ir para visitar as unidades.
Mas o que a gente pôde fazer e que também é interessante é conversar com esse ecossistema da primeira infância. E a Toca em Si ela já atuava com outras organizações que são referências nessa área e também com a Secretaria de Educação. Então, para a gente foi relativamente fácil, né, ouvir de outros parceiros e clientes um pouco dessa percepção, né, de uma forma mais informal e mas bem transparente para entender o que eles achavam, né, e como que eles viam esse trabalho da Liga Solidária. E realmente a gente teve feedbacks muito positivos sobre a qualidade e o impacto do trabalho que era feito pela Liga para a área de educação. E que não só com esse olhar para a criança, mas um olhar realmente para as famílias e também com um projeto bem robusto de formação dos seus educadores, que era um time bem multidisciplinar. O segundo ponto foi conseguir identificar naquela conversa a postura aberta, colaborativa e abundante dessa área da primeira infância, porque elas realmente estavam muito abertas para trazer diferentes visões e chamar pessoas das diferentes áreas, de outras áreas da Liga, de outras organizações, de parceiros e as próprias famílias para participarem desse momento. Porque lembra, o briefing delas era um workshop, então elas já tinham até pensado assim em alguns stakeholders que poderiam ser envolvidos, mas elas também estavam abertas para a gente falar e conversar com outros tipos de stakeholders. Então, gente, isso é muito legal. Pode parecer bobagem, mas muitas vezes a gente recebe pedidos de clientes que querem fazer uma coisa mais top-down, mas com cara de colaboração, e nesse caso não, pela forma que elas trouxeram, pela liberdade, os contatos, tudo mostrava que elas estavam realmente muito abertas. E o último motivo é que elas estavam trazendo uma vontade genuína de poder impactar o ecossistema da primeira infância da cidade de São Paulo, principalmente, né, que era onde elas poderiam atuar no primeiro momento. E isso é muito legal, gente, porque tem muito a ver com o que a Toca em Si acredita numa visão de inovação aberta, que é entender mesmo o papel da sua organização ou da sua empresa para colaborar com a melhoria das cidades, né, da sua região, da sua comunidade ou até mesmo do seu país. A gente precisa começar a olhar para os nossos negócios e como serviços como uma forma, com um papel, na verdade, projetado, pensado e desenhado para que ele tenha esses impactos, né? E que não seja só um plus a mais, uma coisa que faz em alguns momentos do ano, mas realmente entender, né? Como que pode acontecer essa troca. E se isso não é um briefing maravilhoso, gente, não sei o que é. E o desafio, como ficou? Bom, gente, no nosso curso Jornada para a Inovação, a gente tem um módulo inteiro sobre a etapa de ponto de partida e uma aula exclusiva sobre como definir um bom desafio de design. Eu vou trazer aqui algumas dicas para você poder se inspirar aí para os seus projetos. A primeira delas é que um bom desafio de design, a gente utiliza palavras e referências como ser mais relevante na vida do usuário, ser mais sustentável, ser mais flexível, pensar o futuro de uma experiência, ser mais evidente ou claro, ter uma experiência mais amigável ou ser mais inovador. E a gente quer evitar termos ou palavras que levem para uma ideia mais interna do cliente, que levem ele a olhar para as questões mais operacionais, porque afinal o design de serviço ele parte da experiência e do olhar sobre o impacto que aquele serviço tem na vida das pessoas. Então a gente quer evitar ao máximo palavras como vender mais, ser mais lucrativo, cortar gastos, ser mais eficiente, pra gente, porque normalmente esses tipos de briefing acabam nos levando para outro lugar que não do design. E no caso da Liga Solidária, a gente usou então a seguinte frase como desafio, que foi o ponto de partida do nosso projeto e da nossa proposta, que foi apoiar a área da primeira infância da Liga Solidária a se tornar referência na área da primeira infância no Brasil, pensando principalmente em soluções de comunicação e inovação. E por que eu não usei a palavra serviços e usei a palavra referência nesse desafio? Bom, primeiro, para usar uma linguagem que o cliente possa entender e que está acostumado, né? Então, a expectativa dele estava muito mais conectada à inovação do que a ideia de um serviço em si.
A palavra referência ela também foi utilizada porque nos ajuda a falar sobre esse impacto desejado, que era para fora. E a gente ainda vai qualificar, entender melhor o que significa referência em quê, né? E que a gente precisa qualificar isso nas próximas etapas do trabalho. Assim como o serviço. A gente não tinha certeza que era um serviço que a gente gostaria. O que a gente tinha certeza absoluta é que, sim, precisávamos pensar na comunicação, em desdobramentos que pudessem apoiar o desenvolvimento de uma nova comunicação, mas também a gente precisaria pensar aí em alguma solução, pode ser uma experiência, um serviço, ou algum outro tipo de solução que pudesse mostrar esse impacto, essa inspiração para fora. E a gente também entende que é muito importante que esse objetivo fique bem claro na linguagem das pessoas que vão participar, porque ele vai ser levado ao longo de todo o processo. Inclusive, ele foi levado para as oficinas que realmente aconteceram, né? Então, é muito importante para que todos que estão envolvidos possam saber qual é a expectativa com esse trabalho e o resultado esperado final. Então, a gente ainda vai reavaliar, repensar, qualificar melhor e vocês vão conhecer isso nas próximas etapas do projeto Virada. Então, acompanhe. E aí, espero que você tenha gostado de falar mais sobre essa etapa de definição do desafio. Ficou com alguma dúvida? Quer falar mais sobre esse tema? Então comenta aqui embaixo para a gente poder tirar todas as suas dúvidas e até fazer novos conteúdos sobre esse tema. E aproveita agora para curtir, né, e se inscrever no canal se você ainda não fez, para receber em primeira mão não só conteúdos desse projeto, mas outros conteúdos sobre design e inovação. E também te faço convite para conhecer os nossos cursos e formações na área de design de serviço, que vão desde conteúdos mais introdutórios para você conhecer, como até o desenvolvimento de um projeto real a partir da abordagem do design de serviço, com técnicas e ferramentas, além de oficinas específicas, como por exemplo para ajudar a criar seu currículo. Então, fique ligado aí nos nossos conteúdos e até a próxima!